tarde para todos os alunos da Tia Bia, que você tenha um dia, uma tarde abençoada. Hoje nós vamos fazer atividades nas páginas 63 e 64. Nós vamos continuar falando sobre a formação das palavras. Lembra que a Tia Bia falou em um vídeo anterior, falando o que é derivação? Derivação significa quando nós acrescentamos em uma palavra afixos. E o que é o afixo? Nós estamos aprendendo sobre dois afixos, que é o prefixo e o sufixo. Então nós temos aqui a derivação prefixal e derivação sufixal. Mas para ficar mais simples para você, aprenda só esses dois termos, prefixo e sufixo. Então, o que é o prefixo? O prefixo ele é acrescentado no início da palavra. Então, eu tenho aqui o prefixo des e o prefixo ante. E eu tenho uma palavra aqui, acreditar e alérgico. Se eu acrescentar o prefixo des na palavra aqui, ó, acreditar, eu vou mudar o sentido e o significado dela. Como que ela vai ficar? Desacreditar. Novamente, desacreditar. Se eu acrescentar o prefixo ante na palavra alérgico, eu vou mudar o sentido e o significado dela. Como que essa palavra vai ficar? Antialérgico. De novo, antialérgico. Então, o prefixo, ele é acrescentado no início das palavras. Tia Bia, mas eu tenho só esses dois prefixos? Não, são vários prefixos. Aqui é apenas um exemplo. Vamos pegar aqui dois exemplos agora de sufixo. O sufixo, ele é acrescentado no final das palavras. Então, novamente, sufixo é acrescentado no final das palavras. Então eu tenho aqui o sufixo ada e o sufixo ano. E eu vou acrescentar esse sufixo no final das palavras. Bicho e Alagoas. Alagoas é um estado do Nordeste e a capital de Alagoas é Maceió. Então Alagoas é um estado do Brasil. Então agora eu vou acrescentar o sufixo ada e ano nessas duas palavras, mudando o sentido e o significado dela. Lembrando que em alguns momentos eu vou ter que modificar a palavra para eu acrescentar, tudo bem? Seja o prefixo ou o sufixo. Como que a tia Bia mudou aqui a palavra bicho? Eu tirei a vogal O, acrescentei a vogal A e R. E o sufixo ada. Então, eu formei uma palavra com outro significado. Bicho, agora eu tenho o quê? Bicharada. Novamente, bicharada. Eu peguei a palavra Alagoas, modifiquei ela, tirando o que? A vogal A e a vogal S e acrescentei o sufixo ano. Agora eu tenho uma outra palavra que é o que? Alagoano. Novamente, alagoano, que é quem é nascido do estado de Alagoas. Alagoano. Então é isso que a tia Bia quer que vocês aprendem. Essas outras palavras que eu falei mais complicadas, derivação, afixo, tudo bem? Só foi para você saber desses termos. Mas o que eu quero que você aprenda é sobre isso. Prefixo, quando eu acrescento ele no início das palavras, e sufixo, que são acrescentados no final das palavras. Aí agora nós vamos entrar nas atividades. Você então vai fazer a atividade da página 63 e 64. O que está pedindo aqui na página 63? Número 4. Leia os títulos de notícia a seguir e sublinhe em cada um deles as palavras formadas com acréscimo de prefixo ou sufixo. Então eu vou ler só uma reportagem e vou falar para vocês qual que é a palavra que tem sufixo ou prefixo. Então nós temos uma reportagem aqui que está falando o seguinte: Salah lembra lesão e vibra com o título do Liverpool. E ele falou o quê?
inacreditável. Então esse Salah aqui, ó, é um jogador de futebol, né? Ele nasceu no Egito e ele joga no Liverpool, que é um time da Inglaterra. Tá vendo que a tia Bia tá sabendo de futebol? A tia Bia gosta de futebol. Então, qual que é aqui, nessa reportagem, a palavra que tem um acréscimo de prefixo ou sufixo? A palavra é inacreditável. Inacreditável aqui tem um acréscimo de um prefixo, que é o prefixo in. Nós temos aqui então a palavra acreditável, acreditável, e nós acrescentamos nessa palavra acreditável o prefixo in, e agora ela tem um novo significado, inacreditável. Então essa palavra você sublinha e ela ela tem um acréscimo de um prefixo. E assim você vai fazer nas outras reportagens aqui. Depois que você assinalou, quer dizer, sublinhou, você vai escrever todas essas palavras aqui abaixo. Número 5, leia o sufixo e os prefixos do quadro a seguir. Então, nós temos aqui sufixos e prefixos, semi, mente, i, ão, des. E você vai acrescentar nessas palavras abaixo. Nós temos aqui as palavras sutil, parede, círculo, legal, protegido. Você vai acrescentar sufixos ou prefixos a essas palavras, mudando o termo e o significado delas. Então vamos lá para a página 64. Olha que fácil é a atividade da página 64. Nós temos aqui, ó, várias frutas. Abacate, maçã, laranja, pêssego, limão, banana. Você vai acrescentar sufixos no final dessas palavras, mudando o termo e significado delas. Então eu tenho aqui um abacate. Vou acrescentar o sufixo eiro e ela vai ficar como abacateiro. Eu tenho a maçã, vou acrescentar o sufixo eira, vai ficar macieira. Eu tenho aqui a laranja, vou acrescentar o sufixo eira, vai ficar laranjeira. Eu tenho o pêssego, vou acrescentar o sufixo eiro, vai ficar pessegueiro. Eu tenho o sufixo eiro, novamente. Vou acrescentar na palavra limão, vai ficar limoeiro. Ui, a tia Bia já está respondendo para vocês. Mas estão vendo? Não é difícil. É só vocês colocarem na cabecinha de vocês, melhor dizendo, que prefixos são acrescentados no início das palavras e sufixos são acrescentados no final das palavras. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.